Vocês estão todo mundo feliz? Tem que estar, né? Tem que estar, né? Eu estou muito feliz, gente, de verdade. Eu, antes de me preparar... Esse aqui tá melhor? Oi, oi. Tá melhor, né, gente? Antes de me preparar para o culto de hoje, falei com minha mãe. E aí eu falei, mãe, daqui a um mês vai ter um culto. Ela falou, filho, faça uma oração pedindo para Deus revelar alguma coisa, né? Para Deus revelar algo para trazer para vocês. E aí eu pedi, esse mês todinho eu pedi esse mês todinho, né? E aí, Deus é tão maravilhoso, Deus revela as coisas de última hora. Exatamente. E eu, há muito tempo atrás, quando criança, toda a minha infância que teve algumas conturbações, algumas limitações internas, principalmente quando se tratava de social, eu não conseguia entrar em contato com as pessoas, eu conseguia conversar com elas, porque elas chegavam em mim, né? Mas eu não conseguia iniciar uma conversa, eu não conseguia estar naquele meio social com as outras crianças. Mas eu, no meu quarto, mesmo isolado, eu fiz uma oração para Deus realizar um dos meus sonhos. E esse sonho está sendo realizado hoje. Eu, mesmo tímido, mesmo sem jeito, sem todo travadinho assim, né? Para conversar com as pessoas, eu falei, pai, eu queria que o senhor me preparasse lá na frente para pregar para vários jovens. E hoje isso está acontecendo. E como as meninas aqui já falaram, né, do tema de hoje, vamos entrar aqui na palavra de Mateus capítulo 5, versículo 14. Por favor, abra suas Bíblias digitais, se quer chamar, gente. Ou então coloca aqui na tela para o pessoal ver também, tá? Perfeito. Essa palavra foi tão dita hoje que ela vai entrar na sua vida. Tão atravessada. Você vai sair daqui, você vai lembrar desse versículo muitas vezes. O versículo 14 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Sabe o que eu acho interessante? Jesus ele subiu no monte não para dizer, ei, talvez um dia você seja a luz do mundo. Ou então, você pode ser a luz do mundo. Ou até mesmo, se você quiser, você pode ser a luz do mundo. Ele diz com toda autoridade, ei, você já nasceu com esse brilho. Você já nasceu. Você já tem essa luz. Então, lá no monte, ele já estava falando com seus discípulos que você é o brilho da sua casa, você é o brilho da sua família, você é o brilho do seu trabalho, você é o brilho por onde você passar. Onde você andar, o brilho vai acompanhar você. E é engraçado esse brilho, porque por que esse brilho? Você está andando, às vezes as pessoas olham para você e pensam que aquela pessoa tem um brilho diferente. Aquela pessoa, ela tem algo que eu não tenho, e elas vão buscando, elas vão atrás. Eu quero saber que essa pessoa não tenha. Será que quando olha, conheceu a Jesus através de você? Através do brilho que você carrega pelo Espírito Santo desde o momento do seu nascimento. E aí muitas pessoas ficam pensando, mas como é que eu vou brilhar na frente das pessoas se eu não tenho nem jeito para isso? Eu não tenho assim. O versículo que você está falando, eu conhecendo pela primeira vez, mas ei, o Senhor preparou você para isso. E há uma pessoa que nesse momento agora ela está passando por uma dificuldade muito grande, mas o Senhor preparou essa pessoa exatamente para você mudar a vida dela. Através de você, o Senhor vai usar para brilhar na vida de outra pessoa. Porque muitas vezes a gente já passou por tribulações, seja os jovens mais maduros ou realmente os jovens, já passou por coisas que às vezes nossos pais nem sabem que aconteceram. E a gente já passou por isso. A gente já viveu momentos onde a luz já esteve se apagando. E você já fez um teste de entrar num quarto escuro, num ambiente escuro, com uma vela, uma lanterna. Eu queria saber de vocês, é mais fácil a luz que você está carregando para aquele ambiente escuro?
acender o ambiente? Ou será que é o ambiente escuro apagar a luz que você está carregando? Eu acho que a vela tem um poder maior, né? Essa é a chama que você carrega de Cristo. Você carrega essa luz. A luz capaz de acender qualquer ambiente. A luz capaz de acender qualquer vida, qualquer história, através da sua história. Você não precisa saber da Bíblia toda para salvar a vida de alguém. Não precisa disso. Porque Deus ele criou todos os desafios que através do seu testemunho vai mudar a vida de outra pessoa. E do mesmo jeito, né? Eu já fui transformado por uma palavra, assim como você também foi transformado por uma palavra. E você hoje está aqui, assim como eu, graças a uma oração. Assim como eu que orei para estar nesse momento, o ministério todo orou para esse momento, e tenha certeza que você convidado também foi a oração de alguém. Alguém está orando nesse momento por você. A pessoa lá que está com dificuldade de estar orando para conhecer uma pessoa como você. Para você, quando sair aqui, você ter a palavra certa, Deus prepara você. Só que há algo entusiasma um pouco no coração que a gente vive numa geração que vem se apagando. Uma geração que há um problema, que é a geração da mídia, a geração do celular, onde esse brilho que o Espírito Santo deu vem sendo apagado porque o brilho da tela sobe mais alto. E acaba que Deus acaba ficando em segundo plano. Acaba que se eu tenho um problema na minha vida, é mais fácil eu buscar no TikTok do que na Bíblia. O Senhor lhe deu um manual grande em nossas mãos. Mas esse manual, na casa dos jovens, às vezes não como uma decoração de móvel, aberta assim, no versículo que ele nem viu. Ou até mesmo nem tem. Às vezes nem tem a Bíblia. Baixa a Bíblia digital e não abre. E assim o brilho vai se apagando. Uma geração de fofocar é mais fácil do que fazer oração para alguém. Uma geração onde contar os sonhos primeiros para as pessoas faz mais sentido do que contar para Deus. Que a gente tem jovem que fica, mas Senhor, tu faz toda a minha vontade, Senhor, minha vida. Meu Deus, eu sou mais crente da minha igreja, mas quando chega um problema, o que acontece? Eu foco no problema, eu foco em buscar primeiro a Deus, eu fico lá rodando no problema e essa chama que o Senhor entregou para a gente vem se apagando. Tem gente mais preocupada em perder a bateria do celular do que a bateria espiritual, gente. E na minha vida houve esses momentos, porque eu não sou perfeito. Houve momentos que minha bateria veio se apagando, que o meu brilho, o brilho que o Senhor me deu, ele veio se apagando. Então, eu chegava em casa com turbulência, eu chegava em casa com briga sobre minha pessoa, eu chegava em casa tinha um problema sobre minha pessoa, onde eu ia ter problema, às vezes até o relacionamento chegava a ter problemas. Então, eu tinha momentos sem esperança. Eu tinha momentos que eu olhava, meu Deus, por que está acontecendo comigo? E aí, por causa de falta de posicionamento, falta de oração, o inimigo ele veio trabalhar na minha fraqueza. E do jeito que o inimigo trabalha na minha fraqueza, ele trabalha na sua. Do jeito que o inimigo trabalhou na minha fragilidade, ele vai atrás da sua fragilidade. Não adianta você ser forte, mas se você não está posicionado na fé, o negócio é diferente. E naquele momento, assim, você pode ter sentido dessa forma também, não sei. Mas do mesmo jeito que eu não estava mais brilhando, eu estava apenas sobrevivendo a minha vida. E Deus não quer que você só sobreviva. Deus, ele fala, ei, vocês são uma luz do mundo. Você foi feito para brilhar, você foi feito para viver o extraordinário. Senhor é maravilhoso, Deus. E esse ano foi um ano extraordinário para a minha vida. Esse ano também eu tive uma das maiores provas também da minha vida, uma das maiores provas espirituais. Eu tenho 19 anos, mas daqui para frente vai ter alguém que é crente, vive muita prova, né? Em nome de Jesus. E uma das maiores provas foi antes de eu fazer a imersão face a face com Deus. E vale a pena. Vale a pena. Em algumas semanas antes da imersão face a face, eu estou naquela alegria de, nossa, eu vou
viajar para a igreja, todo feliz. Mas aí, tava eu e minha noiva vivendo coisa do filme, né? Nossa, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Os protagonistas ali estão vivendo bem, mas aí vem um clímax, a prova. Ela começou a sentir algumas dores nas costas, e a gente preocupado, né? Vamos para a UPA. Chegou na UPA, o médico ele entrega um diagnóstico que a gente ficou indeciso. Um diagnóstico de como se fosse gastrite e infecção urinária. De boa, passa um remédio aí, vamos tratar tudo bem. E aí, beleza, o médico falou: se passar 3 dias a dor não passar, você volta na UPA. Não passou um. A dor continuou e pior. E aí não tinha como, ela não conseguia dormir, a gente foi para a UPA de novo. Na UPA, chegou o médico com um diagnóstico e acabou entrando na minha vida. Um diagnóstico onde o médico chegou e falou: seu rim está funcionando somente em 20%. E aí, de verdade, quando eu olhei para isso, porque alguns de vocês vão entender quando você ama alguém, você quer estar passando por aquilo que a pessoa passa. Você quer estar naquele lugar, você quer estar sentindo o que aquela pessoa está sentindo. Mas aí não vou acreditar nisso, eu vou acreditar que vai haver um melhores, né? Esse diagnóstico não é verdadeiro. Teve que fazer de novo, porque eles são mais saudáveis. Menina de 20 anos, mais saudável que eu, teve um diagnóstico desse meu Deus aí. Chegou o médico, deu um outro diagnóstico, o mesmo médico, os rins estão funcionando em 5%. E aí, é aquele momento que eu fiquei tão angustiado, tão triste, tão para baixo, tão sem expectativa, achando que o meu futuro estava incerto, meu futuro já estava apagado. As coisas de jovem, sabe? Muito dramático, né? Os jovens são muito explosivos, pronto, eu sou desse jeito também. E aí fomos para o particular, para saber, porque o nefrologista particular, a gente já desacreditando do médico da UPA para o nefrologista gastar dinheiro. E aí chegou lá no nefrologista e falou: os rins está funcionando só 10%. Vai ter que fazer hemodiálise. Para vocês que não sabem, hemodiálise é um processo que você tira o sangue para uma máquina e a máquina devolve seu sangue filtrado. Gente, é algo horrível, a gente tem que orar para essas pessoas, porque, de verdade, eu já estava com minha cabeça cheia. E como eu disse, em muitos problemas da nossa vida, quando vem um problema muito grande, a gente, em vez de buscar a Deus, a gente fica rodando no problema. A gente fica rodando no problema, pensando: meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E Deus fala: você não pediu minha ajuda? E tu fica lá: meu Deus, como é que eu vou fazer? E você não procura Cristo nesse momento. E aí, Visla foi internada. Foi internada no Valfredo. Eu tive que trabalhar o dia todo e à noite trabalhar de novo, servindo ela. Então foi uma prova gigantesca. E, gente, eu vou dar um contexto da batalha que a gente estava enfrentando, né? A guerra, a arena de guerra que o Senhor colocou a gente. Tava aqui o corredor do Valfredo, corredor. Aí Visla aqui na maca, eu aqui na minha cadeirinha de plástico, achando que ia passar só uns dias ali. Foi o meu quarto, a cadeirinha de plástico. E aqui tinha um outro corredor. Nesse corredor, no final, tinha um necrotério. Naquele corredor, havia família chorando. Naquele corredor, havia pessoas sem esperança. Naquele corredor, a gente sentado via pessoas mortas passando. Era algo horrível de se viver. Algo inaceitável de estar naquele momento. Mas aí, Visla falou uma frase que me marcou muito desde aquele dia. Ela falou: a única coisa que você pode fazer por mim é orar. E foi nesse momento que mais mudou minha forma de pensar. Porque eu poderia ser a pessoa mais rica do mundo. Eu poderia ser a pessoa mais importante do mundo. Eu poderia ser dono de todos os hospitais do mundo. Eu poderia ser até o melhor nefrologista do mundo. Mas eu não conseguiria trazer os rins dela de volta. Humanamente era impossível. Eu olhava para aquela situação e mesmo se eu quisesse trocar os rins, há um risco, porque quando você troca, o corpo pode rejeitar. Então, era algo que eu não tinha poder. E quando você não tem poder de algo, entrega na mão de Deus. E é nesse momento que até
eu abri meu celular, e lá já sem internet, abri meu celular e apareceu. Gente, muito lindo. Uma frase falando, não acredito que seja até um versículo bíblico, só que não vem à memória, que era: cuide das coisas possíveis, porque o Senhor cuida do impossível. Só o Senhor naquele momento que poderia mudar toda aquela situação. E aí criamos um hábito naquele lugar. Naquele lugar, todo dia às 10 horas da noite, apagava todas as luzes do corredor, todo mundo dormia. Eu não dormia, mas todo mundo dormia. Ela dormia. E aí, antes disso, a gente orava. Mas começamos a orar não por nós mesmos, mas sim pelas outras pessoas. Porque ali já estava sem esperança. Ali não havia luz naquele lugar. Não havia. E se eu deixasse, se a gente não tivesse esse posicionamento, também a gente seria apagado. Então, todo momento a gente orava, todo dia, pedindo para que tirasse a gente dali, para ir para a imersão. A imersão, ai meu Deus. E aí, como eu disse, o inimigo trabalha nas nossas fragilidades. Eu estava sentado no meio da semana, gente, depois de todos esses dias lá, esperando pelo um, um processo de melhora, né? Eu olhei para o final do corredor, vi uma enfermeira. Ela passou por todo mundo, mas quando ela chegou no leito de vista, ela olhou e falou: essa menina não vai sair nem tão cedo. Irmão, você já está sem esperança, já está todo com medo. Está lá no fim dos fins. Parece que o nosso problema até cresce, né? Mas é pequenininho. E aí, chega uma abençoada dessa para falar um negócio desse. Ela falou isso e saiu. E você vê que a obra do inimigo é tão inteligente que olha como é que ele foi usar uma pessoa para fazer isso. A enfermeira saiu, eu já com meu coração cheio de ira, né, repreendendo. Lá vem outra enfermeira. Essa sim foi para trocar o soro de Visla. Você acha que aquilo foi obra de Deus? Aquilo ali é tentativa do inimigo apagar e é dessa forma que o inimigo faz. E sabe como ele atua hoje no seu dia a dia? Às vezes você passa por um problema, você abre a internet, parece que o celular está conversando com você. Ele fala uma frase que combina com o seu problema. Sei lá, hoje eu briguei com a minha mãe. Aí eu abri o TikTok, puf, eu sou assim quando eu brigo com a minha mãe. Ou então, eu fui demitido, puf, quero meus direitos trabalhistas. Tudo assim, gente. E isso não é a mega tecnologia de entregar aquilo que você está pensando, aquilo que você tá... Gente, isso é um inimigo tentando trabalhar na sua fragilidade. E quando você não repreende isso, você só está dando brecha para que ele faça a sua obra. Por isso que o Senhor, ele continua dizendo: vocês são a luz do mundo, você já tem esse brilho, você tem que cuidar desse brilho. Você vai deixar o mundo apagar a sua vela? Você vai deixar que o mundo jogue a nuvem preta por cima de você e deixe fazer tudo? Não, gente. Não. O Senhor fez você para brilhar. E aí, no meio de tudo isso que a gente estava vivendo, havia alguns maqueiros que chegavam e queriam levar a gente para a enfermaria, né? E eu pensando já com o pensamento do medo que a mulher disse para mim, aí eu ficava: meu Deus, se eu for para a enfermaria, aí que não vai dar jeito. Aí que vai demorar mesmo, viu? E aí, não vamos para a enfermaria não, conseguimos negar. Mas quando Deus ele quer fazer alguma coisa, ele pega e leva, viu? Chegou no outro dia, o maqueiro já levando Visla, e se eu não fosse, ali era um sequestro. Eu fui atrás dele, viu? Aí eu tive que acompanhar, quando eu olhei, a gente já estava dentro da sala. E aí não tinha jeito, lá tinha 5 mulheres. 5 mulheres junto com Visla. Todas com problemas diferentes, mas com a mesma dificuldade. Como assim? Tinha uma que estava precisando de uma cirurgia já fazia uma semana. Tinha outra do lado que estava precisando de alta já fazia uma semana, que ela teve um problema neurológico. E assim vai. Todos estavam precisando de uma luz, uma salvação. Mas aí a gente continuou com o nosso hábito de orar por nós e também pelos outros. Então, a gente, no primeiro dia que a gente estava na enfermaria, só passamos 3 dias, a gente, no meio da oração, o Senhor abriu meus olhos e aí eu vi todas aquelas mulheres orando com a gente.
para mim foi uma das melhores experiências, porque parece que o ruído do hospital todinho se calou para escutar a oração de Deus. Para escutar as pessoas procurando a oração, procurando a salvação, procurando a alta que elas precisavam. Porque ninguém merece estar naquilo. Mas ali é a prova para testar nossa fé. E aí eu falei para a Visa, eu só vou para a imersão se no sábado você sair, porque aí eu vou ficar tranquilo, vai passar uma semana em casa. E aí, tudo bem. Também humanamente era impossível, porque lá no Valfredo só dá alta de segunda a sexta. Como é que ela vai sair no sábado? Me diga. Fui pro trabalho, fui no trabalho, cheguei de 8 às 9, eu conversei com um colega de trabalho, ele falou, e aí, como é que tá a sua amada? Eu orei por ela, eu vi em meus sonhos que ela saía, e eu, oh, glória a Deus, vai sair sim, é isso aí. E aí deu 11 horas, meu celular tocando, era a Visla, ela falando, meu bem, eu recebi a alta. Só que o mais interessante é que não foi só ela que recebeu a alta. As outras mulheres também receberam as coisas que elas precisavam. E o Senhor me mostrou que naquele momento só bastou uma luz para iluminar aquela sala. Só bastou que o brilho chegasse para mostrar que o Senhor ainda estava com todas aquelas mulheres. Para mostrar que não era só o nosso problema, era o problema de todas aquelas pessoas que estavam precisando de Cristo. E eu fiquei refletindo muito, né? Porque a gente está vivendo aquilo e a gente reflete, mesmo a gente não entendendo, Deus ele tem um propósito para aquela missão, né? Então, eu orei e pedi muito a Deus para me dar a resposta daquilo para eu trazer para vocês hoje, né? E o Senhor me mostrou que aquele corredor e aquele quarto, ele não era apenas uma prova. Porque ao sair de lá, o médico olhou e falou, é um milagre. O seu exercício está voltando a funcionar normalmente, está tudo normal. E eu entendi, aquilo ali era um campo missionário. Era uma missão que o Senhor entregou nas nossas mãos para testar nossa fé. E para iluminar a vida de outras pessoas. Imagina um poder tão grande de, seja um adulto ou uma criança, ver você orando. E ela pensa, nossa, ela está orando, eu quero orar também. Vou orar também, porque eu não estou orando, eu estou passando por problema, vou orar também. É sobre esse brilho que o Senhor entregou para você. E com apenas uma palavra que sai da sua boca, muda a vida de qualquer outra pessoa. Por isso que eu disse, há uma pessoa em algum lugar do mundo que o Senhor já preparou para lhe receber. Você não vai entender quando vai ser, você não vai entender quem vai ser, mas Deus preparou para você. Assim como Deus preparou a pessoa para lhe trazer aqui hoje. Olha que maravilhoso. E meu horário já cortou aí, eu acho que eu estou falando demais. Talvez em algum momento, aqui está só o horário, não botaram o tempo não, aqui Deus vai me guiando, em nome de Jesus. O cara do horário está ali, só escutando. Talvez em algum momento a sua chama já esteve se apagando, né? Em algum momento da sua vida você passou por alguma prova e a esperança acabou saindo. Em algum momento da sua vida você passou por uma turbulência que, por mais que não tenha sido parecido com a minha, mas para você foi um impacto muito grande. Porque todos nós sabemos a força sentimental que vem os problemas. E Deus sabe exatamente como vai resolver todos eles. Só basta você querer buscar essa luz. Só basta você querer deixar o brilho sendo abundante, gente. O brilho saindo de você, entrando na vida das outras pessoas. Uma das coisas que eu aprendi esse ano, que pra minha cabeça não fazia sentido. Eu, menino tímido, como é que eu vou mudar a vida de alguém? Mas às vezes Deus usa até você para mudar a história de outra pessoa e outra pessoa mudar a sua história também.
Eu sei que você pode ter todas as limitações do mundo, mas o Senhor, quando Ele quer fazer um propósito com você, não tem nenhuma barreira. Ei, não tem nenhuma sala escura, não tem nenhuma circunstância que tire você do caminho do propósito. E mesmo que essa chama que há no nosso coração, ela venha se apagando pelos problemas da vida, o Jesus continua dizendo, em cima do monte, vocês são a luz do mundo, você tem um chamado, você nasceu já com esse brilho já tem dentro de você, não tem ninguém que apague esse brilho, é você e eu para brilhar na vida de outras pessoas. Não existe escuridão tão grande que consiga vencer uma vida totalmente acesa por Deus. Queria convidar vocês para ficarem de pé. Hoje foi incrível, viu? Hoje teve muita coisa aqui. Eu estou vivendo algo novo. E aqui é o extraordinário. Que você que veio hoje aqui nessa casa, você tenha sentido a palavra que o Senhor tem entregado para ti. Que essa palavra, ela entre na sua vida e através de você mude a vida de outras pessoas. Porque eu sei que você veio aqui com um chamado, você veio aqui com um propósito. Você não está aqui à toa, não. Deus usou você para estar aqui, gente. Aqui hoje. E pode ter certeza. Mesmo que o seu pensamento esteja lá fora. Ah, eu poderia estar fazendo outra coisa diferente. Você está fazendo o que de diferente? Se Deus colocou você aqui para livrar de um livramento. Deus colocou você aqui para lá fora não acontecer algo ruim com você. E hoje Ele quer falar com você, quer mudar a sua história. Mesmo que você ache que não tenha capacidade, Deus Ele vai colocar todas as habilidades sobre você. Ele vai colocar tudo o que for de bom sobre a sua vida para que você mude sua jornada, sua trajetória. Está tudo escrito, está tudo definido. Pode ser difícil, pode e vai, porque você é crente. Mas Deus tem um chamado. E agora a gente vai tocar um louvor aqui, muito importante. E durante esse louvor, convido para vocês que estão todos afastados, podem ficar aqui na frente, venha sentir a graça do Pai aqui. Você coloca a mão no seu coração, peça para o Senhor renovar esse brilho dentro de você. Peça para o Senhor restaurar aquilo que já estava quebrantado. Peça para o Senhor lhe dar discernimento, peça para o Senhor lhe colocar a pessoa que está lhe esperando, a pessoa que você vai mudar a história. Peça para o Senhor colocar tudo que for visível e tudo aquilo que for bom para entender. Ei, viver o Evangelho não é complicado. E quando você vive com Deus, parece que as coisas difíceis vivem muito fáceis. E é maravilhoso. E que através de toda essa geração aqui que está sendo formada, Natal vai mudar. Você acha que isso é pequeno? Mas Jesus falou há muito tempo atrás que você já brilharia, viu? Jesus falou há muito tempo que você é a luz. Ele definiu você, ele escolheu cada um de você para mudar tanto a sua história quanto a história de outra pessoa. Então, nesse momento, feche seus olhos. Vamos sentir esse louvor maravilhoso, esse ministério. Eu vou como esse ministério, gente. Meu Deus!